dia, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, nesta terça-feira, dia 20 de 10 de 2020. Hoje nós vamos iniciar com a nossa aula de matemática, tá? O nosso assunto de hoje é fração, que está na página 190 e 191. Então, como assunto, nós temos essas duas páginas, tá? Então, mais uma vez, a tia fez um breve resumo aqui no quadro para dar aquela ajudada, a vocês na assimilação do assunto, certo? Então, aqui eu tenho fração. O que é fração? Seria uma pergunta a ser feita. É uma ou mais partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Até aí, a resposta está meia complexazinha, Um inteiro, partes iguais, Uma coisa meio estranha, mas vamos lá que a tia vai destrinchar, vai ajudar vocês a entenderem melhor. Nós temos aqui os termos da fração. A fração tem seus termos. O termo numerador, que é o termo que está em cima, representado aqui na nossa fração pelo número 5, ele indica as partes retiradas. Retiradas de onde? De um inteiro, de uma figura, ou de um objeto qualquer, certo? É como se nós estivéssemos repartindo uma barra de chocolate, tá? Eu tenho lá a minha barra de chocolate com 6 pedaços iguais. E eu quero dividir para 5 pessoas. Eu vou tirar da minha barra, que tem 6 pedacinhos, 5. Então, o que é que indica o denominador? Indica as partes divididas. No caso aí, a nossa barra de chocolate, que foi dividida lá em 6 partes iguais. E eu distribuí, Quando eu distribuo, eu estou retirando, que é exatamente essa função aqui do numerador. Ó, aqui, ó. Indica as partes retiradas do inteiro, do todo, da nossa barrinha de chocolate. Então, o numerador é o primeiro termo da fração, está em cima, e o denominador, o segundo termo da fração, está sempre embaixo. O denominador indica as partes divididas e o numerador as partes retiradas, tá? Então, eu fiz uma representação aqui através desse desenho para vocês, tá? Fiz uma figura, dividi ela em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E das 6 partes, eu pintei quantas partes representando a quantidade tirada? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa figura, eu tenho a representação da fração 5 sextos. Outra coisa importante é a leitura das frações, tá? As frações, elas são lidas 1/2 ou metade, 1/3, 1/4, 1/5, sexto, sétimo, oitavo, 1/9, 1/10, 1/10. Todos esses numerais que vêm à frente, eles são os numeradores. Todos os que estão abaixo são denominadores, sempre com essa mesma definição. A definição não muda, nem a posição dos termos, tá certo? Então, partindo, sequenciando, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 e assim sucessivamente, dependendo daquilo que se quer representar, tá? Espero que vocês tenham entendido a ideia até aí. Continuando. Presta atenção. Para a leitura de denominadores maiores que 10, tá? Quer dizer, a partir do 11, lemos o numerador, que é o número que está em cima, normalmente, tá? E depois o denominador, acrescentando a ele a palavra avos, que essa palavra avos quer dizer partes iguais, certo? Então, como eu exemplifiquei para você agora há pouco, eu li as frações e contei até 10. No 10 eu falo décimos. Quando eu passo para o 11, eu vou falar 11avos, 12avos, 13avos. Como está aqui, ó. Eu tenho a fração 5 11avos, correto? Eu li 11, mas acrescentei
ao final, que esse avos significa partes iguais, né? A gente não lê 5, 11 partes iguais. Para esses partes iguais, nós temos a palavra avos. Outro exemplo, 7 sobre 23. A gente não lê assim. A leitura da fração é 7/23 avos. Então, o que é que ele quer dizer? Que a partir do número 11, a gente vai acrescentar o denominador sempre a palavra avos. Numerador lê-se de forma normal e denominador acrescenta-se a palavra avos. Outra coisa que tem aí bem interessante no livro de vocês, página 191, tá? Tem assim: quando os denominadores forem 10, 100 ou 1000, são lidos assim. 10 é lido como décimo, falei agora há pouco, não foi isso? 100 é lido como centésimo e 1000 é lido como milésimo, certo? Então aqui abaixo, na 191, já no finalzinho da página, vocês têm frações exemplificando essas leituras. 6 sobre 10, 6 décimos. 8 sobre 100, 8 centésimos. E 3 sobre 1000, 3 milésimos, tá? Atenção! O denominador nunca pode ser zero, porque não existe fração com denominador zero, tá? Em uma fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro, tá? Então, a gente vai ler. Por exemplo, eu tenho uma fração 2 sobre 2. Vou botar aqui no cantinho do quadro. Eu tenho 2 de numerador e 2 de denominador. Como é que é a leitura dessa fração? 2 meios. Né? E assim sucessivamente. 2 meios. 3 sobre 3, 3 terços. 4 sobre 4, 4 quartos. 5 sobre 5, 5 quintos. E assim sucessivamente, tá? A leitura é sempre bem parecida com o denominador. Então, aí, quando o numerador é igual ao denominador, nós dizemos que as partes são iguais. Nós temos um inteiro, tá? Inteiro é tudo aquilo que não foi retirado, que não foi dividido. Tá joinha? Então, é isso, gente. Certo? Observe como são representadas as frações na reta numérica, mas isso daí é outro processo, tá? 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, sempre sequenciando os números. É uma reta numérica. Se é uma reta numérica, aí vai acontecer uma sequência de números. O denominador foi dado, no caso dessa reta numérica, o denominador é 4 e a sequência do numerador, como se diz sequência, vai na ordem, tá? Até chegar onde se indicou na reta. Mas creio que na atividade aqui nós não vamos trabalhar essa reta numérica, tá? Essa é só para vocês terem a noção do que é uma reta numérica. É a sequência de números, tá? Que pode partir de 1 a um ponto infinito, né? A gente lembra que as retas são infinitas, tá? A seguir eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a atividade. É bem pequenininha, bem legal, bem fácil, tá? Páginas 192 e 193, tá joia? Ao longo da semana eu vou dar continuidade os outros assuntos que estão dentro do mesmo conteúdo de fração. Caso alguém tenha alguma dúvida, se vocês observaram lá no nosso cronograma, na sexta-feira, né, que é a nossa aula ao vivo, vocês vão tirar a dúvida comigo, tá? Não vou dar assunto, não vou explicar assunto. Vocês vão pegar a aulinha de sexta lá, que a tia vai abrir lá com vocês, né? Com fé em Deus a gente vai ter essa aula. E quem tiver dúvida sobre qualquer parte do assunto, pergunta a tia. Mas espero que vocês entendam com facilidade, tá? Então, gente, me aguarda aí no nosso próximo vídeo da nossa próxima aula, tá certo?